onde nós entendemos sobre o profeta de Deus, onde é separado em um momento onde o próprio Nabucodonosor ele vai achar e vai chamar alguns príncipes para poder extrair na Babilônia. E o interessante é que Nabucodonosor não vai ver o pior, ele não vai ver aquele que não merece, ele vai ver os príncipes, ele vai ver aqueles que estão preparados para trazer a Babilônia. Juntamente com Daniel vieram Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai nos ensinar que eles mesmos, uma terra onde, uma terra que não é deles, uma terra onde é a terra da Babilônia, eles não vão deixar de servir ao Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão estar na terra de Babilônia, mas ainda vão ser tementes a Deus. Eles vão adorar a Deus mesmo na circunstância. A Bíblia vai dizer que o decreto foi oferecido e Daniel, ele colocou no seu coração o desejo. Isso é interessante. Não foi o pastor que mandou Daniel, não foi Deus que mandou Daniel. Daniel colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. Ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. E é interessante que para algumas pessoas agora, até mesmo na igreja, fala assim: brinca, né, com o pecado, brinca com as coisas que não é para brincar. E aí quando cai no pecado, fala: eu caí porque eu sou carne, eu sou ser humano. Mas tem o pastor Marcos dizendo, e ele fala assim: evita para casa, pecado, evita a minha para cá, não. Porque o desejo está no nosso coração, e como Daniel, ele vai deixar princípio, e ele colocou no seu coração o desejo de não se contaminar. Eu sei o que eu coloco no meu coração, eu sei o que eu coloco na minha vida, eu sei o que eu coloco no meu cotidiano, porque eu decidi não me contaminar. Aleluia, glória. E estamos vivendo um tempo onde muitos preferem se contaminar, não por pouca coisa, mas por besteira mesmo, se não usar. Mas Daniel, já princípio, coloca no seu coração dizendo: eu não vou me contaminar, mesmo que eu esteja fora da igreja, mesmo que eu esteja em outra terra, eu vou continuar adorando ao Senhor. A Bíblia vai nos ensinar que Daniel colocou no seu coração: pastor, mas você não sabe o que eu faço. Se eu não fizer tal coisa para o meu patrão que não serve a Deus, eu vou perder o meu emprego. Se eu não fizer tal coisa, eu não vou ter que me trazer a habitação para casa. Meu irmão, tenho uma certeza de uma coisa: quando você decide a não se contaminar com o pecado de Deus, Ele olha para a tua causa, Ele olha para a tua necessidade, Ele olha para o que você precisa. Já que você abriu a mão para me servir, já que você abriu a mão para não se contaminar, eu vou cuidar do céu, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua igreja, eu vou cuidar da sua criança, eu vou cuidar disso. Mas o pastor precisa falar para Daniel: não é para você se contaminar. Não sabe que foi colocado no decreto e colocado à prova Sadraque, Mesaque e Abednego a questão de adorar a Deus. Eles estão em terra indígena, estão numa terra diferente. O decreto foi que quando tocasse a trombeta, eles tinham que se dobrar. E a Bíblia vai dizer que a trombeta do povo, sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Permanecer em pé. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que eles pagaram um preço ali naquele momento para ficar em pé. Qual foi o decreto? O decreto foi que eles tinham que colocar na torneira aquecida 7 vezes. Mas sabe o interessante? Que Deus ele vem para confundir o nosso inimigo. Porque quando nós decidimos a não se contaminar, quando nós decidimos a não se prostrar, Deus fala: pode ficar tranquilo, que esta prova não é você que vai pelejar, mas eu sou contigo. A Bíblia vai dizer que quando você se colocar na torneira, mas quando for olhar,
Sabe o que ele vai fazer? Ele vai comer os irmãos. Ele vai se parar. Ele vai orar por sua casa. Sabe o interessante que Daniel, ele permaneceu forte. Ele permaneceu em integridade. A Bíblia vai dizer que Daniel vai levantar uma calúnia. E a Bíblia vai nos ensinar que essa calúnia, o próprio Daniel, ele vai ser usado por Deus para revelar ali os sonhos. Vai ser usado para Nabucodonosor. A Bíblia vai nos ensinar que Daniel vai ser usado para o filho de Nabucodonosor. Até o momento onde ele vê o dedo escrevendo na parede, Daniel interpreta o sonho. A Bíblia vai nos ensinar que Daniel, no seu período, ele continua a servir ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, quando vê que Daniel é um homem usado por Deus, ele vai oferecer ouro, vai oferecer prata, vai oferecer tudo de melhor. Sabe o que Daniel vai fazer? Rejeitar. Daniel vai rejeitar e falar assim: não, não preciso dessas coisas, não preciso ser comprado. Aí a Bíblia vai nos ensinar que quando o filho de Nabucodonosor, que vai até Daniel para desvendar um sonho que foi escrito pelo dedo, a primeira coisa que Daniel, a primeira coisa que o próprio filho de Nabucodonosor vai oferecer, sabe o que é para ele? Ouro, prata. Mas a princípio, o próprio filho vai dizer: Daniel, és tu o mesmo? És tu mesmo que foi usado para o meu pai? Por quê? Porque a integridade de Daniel lá no princípio foi uma coisa, mas e agora? Como está? Porque muitas vezes a gente vem, aceita Jesus como o primeiro amor, dizendo Jesus na minha vida, mas o tempo vai passando, a gente vai abrindo outro coração e dizendo: não quero mais saudar disso, não quero mais vincular, não quero mais humilhar ninguém. Mas o filho de Nabucodonosor vai perguntar: Daniel, és tu o mesmo? Sabe o que Daniel vai falar? Não precisa falar. Aí ele vai oferecer ouro, vai oferecer prata. Sabe o que Daniel faz? Eu não quero. Em outras palavras, Daniel está dizendo: eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ainda. O profeta que revelou lá para o seu pai, eu sou o mesmo hoje. Como está com integridade perante o Senhor? É a mesma pessoa desde o dia que você aceitou Jesus. Você está no mesmo vigor desde o dia que você aceitou Jesus. Você está no primeiro amor desde o dia que encontrou Jesus. O pastor, você não sabe como está minha vida, está difícil, está dolorida. Mas Jesus é o mesmo ontem e eternamente. Ele continuará sendo Deus sobre a nossa vida. Aí Daniel vai chegando na idade, a velhice vai chegando sobre a sua vida. Aí Daniel vai falar: já trabalhei demais na vida, já fiz muita coisa na igreja, já fiz muita coisa com meus pastores, já fiz muita coisa no meu ciclo de oração, já fiz muita coisa certa. Agora deixa eu um tempo lá, Deus, minha aposentadoria na tua casa, vou ficar sentadinho no banco, vou ficar parado, eu sou ouvindo tudo. Daniel já estava querendo puxar o freio de mão, porque a sua idade já estava avançada. Daniel já estava com vontade de parar, de desistir. Falando que essa uma coisa, mas não desistir de chamar. Falando: Deus, tem muitos pequenos para ser levantado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele olha para Daniel e fala: Daniel, tu porém vai até o Glória! Mas se não passou, não. Você vai continuar chamada sobre a tua vida, porque quem fez a promessa na tua casa não foi o homem que fez a promessa na tua vida. Deus está dizendo tudo aí. Tu porém vai até. É você ouvir o próprio Deus e Deus falar assim: tu porém. Já pensou que o Deus falar para você: não, tu porém vai até o fim, não para, porque eu estou chegando. Aqui começa a pegar essa casa. Deus vai falar para Daniel, um homem que serviu ao Senhor. A sua idade não debilitou a questão da promessa de Deus sobre você. Deus vai continuar dizendo para Daniel: é tempo de parar. Não é tempo de desistir. Passou mais de orando 30 anos e até agora não aconteceu. Calma. O tempo não é nosso. Vive para Deus. Um processo é necessário para acontecer sobre as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma promessa para quem
para o próprio filho de Isaac, Jacó. Ele vai se tornar a primeira pessoa, que é o Israel. Ele vai receber a promessa, o nome vai ser mudado, e aí vai nascer os filhos. A promessa era o quê? Que o próprio Deus ia fazer vivenciar o extraordinário no deserto. E dizia, uma terra em Canaã tiver o que a promessa estava sobre a vida de Abraão, dizendo: Abraão, conta as estrelas dos céus, a areia da praia, são horas. Isso será sua descendência. A promessa estava sobre Abraão e não tinha que se cumprir. A Bíblia vai dizer que Jacó, juntamente com seus filhos, eles vivem no ramo de ovelha, vender a lã, vender a carne, e eles vivem no sul, eles vivem no interior, não, eles não estão no meio do Egito. Os egípcios, eles têm raiva. Por quê? Porque o preço era alto da lã. E eles tinham que comprar. Então, qual que era a vontade do Egito? De matar o povo hebreu. Aí a Bíblia vai dizer que Deus faz uma promessa. Na Bíblia de José, naquele momento, ele conta para os seus irmãos o sonho. Ele vai contar o sonho para os seus irmãos, e aquilo ali vai para os seus irmãos vai questionar: por que esse sonho dos feitos? A Bíblia vai dizer que o sentimento que está sobre a vida de José, naquele momento, ele poderia ficar bravo, poderia sair do meio e evitar os irmãos dele, mas não. Ele vai continuar, e a Bíblia vai dizer que Deus vai falar novamente com José através do sonho. Deus vai dizer para José mostrar novamente em fala. E no momento que ele fala, vai trazer o que no coração dos irmãos dele? Inveja. Meu Deus. Vai trazer tristeza, vai dizer: por que ele e por que eu não? Aí a Bíblia vai dizer que eles colocam no coração deles, sabe qual é a vontade? Vamos matar o nosso irmão. Aí a Bíblia vai dizer assim: por que a gente vai trazer de todas essas coisas? Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele dentro da cisterna. Joga dentro do buraco, José. Aí a Bíblia vai dizer que dentro do buraco, eles pensam: vamos ganhar dinheiro com isso, vamos vender José. Ou melhor, vamos fazer o seguinte: vamos ganhar dinheiro e deixar ele ser escravo. Mas a promessa estava sobre a vida de quem? De José. A promessa estava sobre a vida dele e teria que cumprir a promessa. Por quê? Porque se a família de Jacó descesse para o Egito, ia ser morto. E como eles iam ter alimento? Porque a Bíblia vai dizer que veio uma grande seca.
tinha liturgia de culto, de ir para a missa, mas não tinha uma amor de missa. Minha mãe engravidou meu irmão mais novo, minha mãe não tinha mais condições de pagar o aluguel para minha avó. Minha avó vai mandar o irmão dela comprar a luz da minha casa, vai mandar comprar a água da minha casa. O que tinha que fazer agora? O que tinha que fazer? Não tinha energia. Minha mãe pegou a decisão dela, sobrou dinheiro e tal, conversou com a amiga dela, comprou uns madeirinhos, algumas teias, fomos morar na favela de pra caramba, atrás do shopping da terra. Morávamos na beira do rio, sem expectativa nenhuma. Para comer pão, a gente tinha que bater nas portas, pedir roupa, era doação, alimento, era só sopa, irmão. Hoje eu troquei um monte de sopa para calma. Comigo também tentar só com estilo. Eu sou gordinho, mas era sopa, era cana, era essa questão porque a gente não tinha. Eu lembro que uma vez eu tinha linguiça em casa, eu peguei a farofa, misturei e falei que eu comi um churrasco que era comida. E aí a promessa de Deus precisava alcançar a nossa família, mas não tinha como. Foi necessário investigar. Aí um vizinho nosso falou: vai ter um culto aqui na nossa casa. Vem aqui, não sabia nada. E daqui a pouco começou a ver o culto, a louvar ao Senhor. E aí louvou aquele no JB. Imagine o lugar que Jesus preparou em Glória! Oh, Deus o maravilhoso! pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou era um. Eu comecei a pensar nesse louvor e falar: nossa, eu não preciso bater nas portas. Lá eu não preciso me ligar mais, lá eu preciso catar na pedra. Eu quero esse lugar. Eu quero esse lugar. E aí Deus veio para o primeiro encontro. E aí, como nós senhores participamos, minha mãe era separada do meu pai, mas o trabalho do Senhor Deus permitiu, meu pai que faleceu. E o que acontece? Ele era casado com outra pessoa, a gente não tinha documento nenhum para dar entrada na missão. Não tinha documento nenhum. E a gente foi até a casa onde meu pai morava antigamente. E aí, conversando com a ex-mulher dele, perguntando para a ex-mulher sobre o que ela falou, não tinha documento nenhum. Mas o trabalho de Deus estava começando naquele exato momento. A gente viu um cartório próximo e minha mãe foi nesse cartório e fez uma pergunta: moça, é o seguinte, eu preciso da entrada na pensão do meu filho, mas eu não tenho documento nenhum. Ela falou: qual o nome dele? Qual o nome dele? Era um dono da sala. Daqui a pouco ela voltou com o envelope marrom, tinha certidão de óbito, tinha RG, carteira de trabalho, todos os documentos que a gente precisava dar entrada na pensão. Estava ali, isso começou a trabalhar, sobre essa vida. Comecei a viver melhor de Deus, sabe o que aconteceu? Esqueci de Deus. Começamos alugando casa, começamos a vivenciar coisas, churrasco, festa, e aí Deus, que acontece? O que eu penso sobre a tua vida? E aí? Deixamos Deus do lado. Minha mãe estabilizada financeiramente, a casa toda estabilizada financeiramente. Minha mãe tinha um relacionamento com um rapaz, quando descobriu que ela estava com o casamento marcado com outra pessoa. E ela ia falar: quem não é louco por Jesus é louco por qualquer outra coisa. Minha mãe tinha um cachorro, um mudo, e ela era apaixonada por esse cachorro. Sabe o que aconteceu? O cachorro sumiu, fugiu. Minha mãe entrou em depressão por causa do relacionamento. E aí tinha uma igreja da Liberdade de Coimbra, aonde os irmãos ali já foram. Minha mãe foi até lá e falou: vocês podem ir lá na minha casa? Vocês podem ir lá na minha casa para fazer uma oração? Irmãos, desde esse dia dessa oração, Deus mudou completamente a minha vida.
O homem é claro, sim, é ser humano. Meu irmão, nesse período que eu, graças a Deus, mais de 20 anos servindo ao Senhor, eu já vi muita coisa. Eu estava pastoreando na Guarda do Nordeste. Meu irmão, quantas vezes ali a gente ministrava a palavra, o Senhor abençoava o povo. E entrava dentro do carro e chorava. Porque servir a Deus é doloroso. Muitas vezes machuca. Mas servir a Deus também é gracioso, porque Ele faz a gente vivenciar milagres e maravilhas. Ele faz a gente vivenciar coisas que nunca imaginamos. Eu nunca imaginei sentar na mesa com algumas pessoas onde Deus deu um privilégio. Eu nunca imaginei sentar na minha casa e falar: ó, esse lá é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o refrigerante. Daniel poderia falar assim: tá bom demais. Eu quero parar, ó. Já servi bastante, já sofri bastante. Diferente dele, a Bíblia vai dizer que Moisés vai estar um dia bravo, não pensa. Moisés bravo. Falou: tudo que eu faço com esse povo reclama. Moisés só com muito para orar, quando o povo está lá idolatrando. Moisés fica doido que o povo fica na cabeça de Moisés. Moisés, Deus só está comigo isso, ele quer coisa diferente. Moisés só fala. Aí chega uma hora que Moisés fala: sabe uma coisa? Esse povo não é meu, não. Esse povo é de Deus. Aí sabe que ele fala: Deus, é o seguinte, eu não quero mais. Eu não quero mais, eu quero parar, eu quero desistir. Olha, é o seguinte, esse povo está no meu ouvido, ó, esse povo não é meu, esse povo é seu. Aí Deus fala: Moisés, você está tribulado. Você está passando por um momento muito difícil. Mas eu vou mostrar para você que através da sua fraqueza, a minha força. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Deus manda Moisés separar 70. E a unção que tinha sobre a vida de Moisés é dividida para 70 pessoas. Moisés praticamente enviado, Moisés praticamente ali estava largando tudo, fraco, desanimado. Deus mostrou para ele, dizendo: ei, a sua fraqueza ainda tem força. A única pessoa que você vai parar, você não vai parar, não. É uma vírgula que eu tenho para você. Ah, mas está difícil, mas Deus nessa tarde está te dando ânimo, está te dando força, está iluminando a tua alma, está dizendo: ei, vou vai chegar até o fim. E aí você praticamente envolvido em 2025. Tu pensou que ia chegar em 2012, você está dizendo para alguém, e esse não de 2025, isso é o quê? É o cuidado pleno dele sobre a tua vida. A pandemia veio, não te levou, sabe por quê? Porque impactou a tua vida e te cobriu. E por que tu vai parar? Por que tu vai resistir? Por que tu vai resignar? Se é você, glória a Deus. Deus está dizendo para mim nessa tarde: eu estou trabalhando no teu sentimento. Eu estou trabalhando na tua vida. Essa tarde a tua mente orando na sua vida. Deus está dizendo para você: estou eu te animando, estou eu tirando esses pensamentos negativos, esses pensamentos idiotas, porque essa tarde é uma mudança na tua vida. Aonde só você chegar a derrota, Deus está dizendo: eu mudo a tua visão. E a partir de hoje, eu espero a tua vida, porque você conseguiu dizer: eu vou continuar até o fim, eu vou continuar até onde Deus não quer fazer. Aleluia. E até o fim não é para cruz. Que isso, pastor? E até o fim não é para cruz. Nós é comigo, vou comigo. Mas quando nós decidimos deixar aquilo lá, aonde nós não chegamos até o fim. O povo estava orando, pedindo a Deus um líder como os outros povos. A Bíblia vai dizer que Deus separa quem? Saúl. Saúl é um grande líder. Se torna um grande líder. Samuel, o sacerdote. A presença de Deus estava lá. Mas toda vez que tinha um sacrifício, toda vez que tinha um momento de adoração, o profeta tinha que fazer esse sacrifício. Ele tinha que fazer esse momento de comunhão com Deus. Sabe o que aconteceu? Samuel
Aí Saúl vai falar: quer saber uma coisa? Eu não esperava o profeta não. Ele vai lá e mexe no sacrifício. Aí no momento que ele mexe no sacrifício, Deus fala para Samuel: fala, Samuel, eu rejeitei Saul. Homem que começou bem, mas terminou mal. Pessoas que começaram o seu ministério com Deus, andando com Deus. Quantas pessoas a gente vê até mesmo na igreja que começaram bem, mas eram distantes. Por quê? A vaidade, o pecado, deixou dominar o seu coração. Irmãos, o tempo mudou, mas Jesus ainda é o mesmo. Glória! Glória a Deus! E ele continua sendo Deus. Glória a Deus! Davi vai tentar ajudar Deus, dizendo: eu vou trazer a arca de Deus de volta, a presença de Deus de volta. Se nunca viu, coisa linda. Saúl não se preocupou, mas Davi vai trazer a arca de Deus de volta. Mas qual que era no Antigo Testamento, qual era a forma que deveríamos carregar a arca? Os levitas. Aí Davi pega os bois, pega a melhor malhada, pega ali um carro e coloca a arca em cima. E vai trazer a arca para onde? Para Jerusalém. Mas o decreto de Deus era que trazer a arca, era aqui dos levitas. Não tem que mudar aquilo que Deus colocou. Decretou. Se Ele falou para você continuar orando, continue orando. Se Deus falou para você continuar no uso da arca, continue. Não tem que mudar, porque Deus já tem que mudar. Porque quando nós tentamos mudar, é errado. A Bíblia vai dizer que ali os bois estavam levando a arca, de repente balança, a arca parece que vai cair, o amigo vai segurar a arca, sabe o que acontece? Morre todo mundo. Por quê? Porque não era para trazer daquela forma a arca de Deus. Abraão tem a promessa dizendo: você vai ter o filho da promessa. Sara dá risada e fala: eu estou velha, não tem como se cumprir. Sabe o que ela faz? Ela chama H, é o seguinte: deita com Abraão e ali vai ter um filho. Mas não era o filho da promessa. Aí aconteceu a promessa, depois se cumpre na vida de Sara, vem Isaac. E aquilo que aparentemente parecia ser bênção da casa de Sara começa a virar em Isaac. Aí Sara fala: não, despede H, manda ela embora, vai para ele o filho. Abraão vai lá e faz aquilo que a princípio parecia bonito, perfeito, estou ajudando a Deus, virou um problema dentro de casa. Abraão tem que despedir H com pão e com ódio. Isso é o quê? Aquilo que eu tenho que ajudar Deus, fazer da minha forma, vai ter errado. Quer fazer, faça, mas fica certo de uma coisa: se está errado, não é culpa de Deus, é culpa sua. Porque Deus respeita a sua vontade. Quer fazer, quer ir lá, quer dar cabeçada, mas você está me dizendo: vai, mas não coloca a culpa em mim. Porque eu já declarei a promessa. Oh, glória! Aleluia. Aleluia. Como eu falei a princípio, chegar até o final é para todos. Que bom seria para todos, mas tem muitos que hoje brincam mesmo com a intimidade, brincam mesmo com a presença, zumba da presença. Pastor, mas não é fácil. Quem falou para você que seria fácil? Mas Deus está dizendo nessa tarde: não está sendo fácil, mas eu sou o Deus que te dou força. Eu sou o Deus que te animo para caminhar na sua vida. E pode ter certeza de uma coisa: no momento que você está no seu joelho, mesmo em luta, mesmo em aflição, mesmo sem vontade de falar, lá permanecer, Deus está dizendo: eu como todas as lágrimas, eu me dei
deixa a gente distante até mesmo pensar: será que vale a pena? Eu entendi esses dias, vou falar com os irmãos, mais de 20 anos servindo ao Senhor, mas nesses 3 anos, Deus fez coisas na minha casa. Se ele tivesse falado, eu vou fazer coisas na sua vida, vai ser assim dessa forma, não. A gente tem que ir bastante. Eu fui morar um tempo, quando eu estava na planta da casa, a gente foi, eu servi ao Senhor ali na Braço, daqui no Nordeste, e a gente foi morar na casa da minha mãe. Vamos imaginar, eu, a minha esposa, com 2 cachorros e meu filho, um cômodo só. Eu sempre fui de receber visita e receber visita. Queríamos viver algumas coisas diferentes que estamos de trazer ali para fazer algumas coisas. Mas a gente saía do culto, a gente parava na frente da construção e começávamos a orar. Orar, perceber pelo nosso apartamento. E a gente entendia que não está tudo certo a comunicação. Por que Deus está incomodando a gente de orar? Né? Porque uma coisa, irmãos, é você tentar comprar com dinheiro. Não ter saldo para isso, ou até não ter nome. Mas quando eu comprei, foi tão fácil o apartamento que eu fiquei com medo. A vez que Deus, quando vem sobre a nossa vida, às vezes é tão fácil fazer uma lascada, está tão isso, não parece que está dormindo, sabe o que eu estou dormindo? E aí agora eu trabalhava numa empresa, eu era o técnico dessa empresa e eu virei supervisor do período da compra do apartamento. Quando foi para pegar a chave, a moça foi fazer o financiamento. A Caixa não quis mais aprovar. Mas ela não quis mais aprovar porque eu não tinha condição de comprar. Porque quando eles pegam o limite nosso para fazer o financiamento, eles não pegam líquido. Eles pegam o valor bruto. Aí pegou o bruto meu da minha esposa na época, pegou junto nas férias e depois só para mim. E aí a gente falou: não tem como aprovar para vocês. E aí a gente teve que ir para o banco privado. E a minha esposa estava lá com o meu filho mais novo, o barrigão mais velho que agora. Vai nascer aqui, nesse cômodo apertado, a gente não tinha feito a nada. E aí quando eu fui o banco privado só liberou 80 mil. Aí o outro banco nada. E eu falei: Deus, e agora? A gente não orou, nós intercedeu lá, a gente chorou na frente do prédio. E agora? E na minha família, Deus é tão maravilhoso, na minha família, ninguém ainda tinha comprado apartamento, casa. Era normal na minha família pagar aluguel. O único tio meu que tinha casa era um tio que morava no valor da casa dos outros. Então, era normal na minha família pagar aluguel. Eu falei: Deus, eu sou apoio. E aí eu olhava para aquela situação e agora. A promessa era que ele sair do apartamento com o filho. E eu estou quase, minha esposa quase com o neném e a gente não tem mais chave. Aí Deus é tão maravilhoso que eu sou filho. Eu estou cuidando de mim. Glória a Deus. Aleluia. A lágrima descendo, chorando, o coração entristecido. Aí a contadora do imóvel chama a gente: Fabio, a gente passou a ficha. A gente passou, e aí? O banco liberou quase 5%. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu
Premiação. Eu falei, opa, esse vai ter um dia desse. É o dia que a gente muito espera. Me chamou na sala de gerente. Fabio, a partir de hoje você está sendo desligado. O quê? Você está sendo desligado da empresa. Irmãos, quando você trabalha mais de 10 anos, quase 10 anos numa empresa, você sabe que você vai mexer com a empresa. Meu Deus, e agora? E agora? A gente vira no mínimo. A gente já vivenciou vários lugares, mas a gente volta sem mínimo. Como? E agora, Deus? E agora, Deus? O que vai ser? Meu irmão, nesse ano, o cuidado de Deus é tão maravilhoso. Deus deu carro. Deus deu presente. Deus estabilizou a vida financeira. Deus fez o extraordinário, aquilo que eu nunca imaginei. Quando eu estava trabalhando, não sei porque Deus fez eu vivenciar como trabalhando para mim mesmo. Isso é o que? É o cuidado de Deus. E quando eu decido viver, Senhor, eu vou continuar até o fim do dia. Porque a promessa plena dele sobre a minha vida. Eu sei que o cuidado dele não vai me matar, vai me destruir, ele vai cuidar de mim até meus últimos dias. Por isso que Deus fala para mim, tu vai até o fim, sabe por quê? Porque eu vou cuidar de você até o dia da tua vida. Deus vai dizer para alguém, ei, você pensou que você ia parar, que você vai desistir. Deus vai dizer, eu estou cuidando de tudo. Não sei o que é errado. Quando ele andará, passou, Deus vai dizer para alguém nessa tarde, você pensou que ia parar, não vai parar, não vai continuar, porque o meu cuidado vai se revelar sobre a tua vida. Ou eu cuidar dos mínimos detalhes, você dirá, meu, o que eu estou fazendo na tua casa, na tua família, Deus vai fazer com isso. Como eu posso essa palavra? Como eu posso essa palavra nessa tarde? Deus vai continuar trabalhando a sua favor. Vale a pena seguir? Aleluia. Quando você quiser reclamar, vamos lá, você vai no Azar chega em casa, depois do culto, Deus fala. Chega da graça de Deus, ele olha para a experiência e fala, meu Deus, está aqui. Olha para a esposa do Florentino, quando ele abre a janela, ele vê a prosperidade dos filhos. Aí ele fala assim, o comportamento dos pés está prosperando. Olha que os filhos prosperando. Até que ele vai no tempo. Até que ele entra no reino de Deus. Até que ele entra na igreja de Deus e começa a ver o quê? O fim deles. Eles são firmados no prego da vida. Qualquer vento, leve. Aleluia, Deus. Mas o que é de Deus é só. Oh, glória! Você vai ver para você essa palavra nessa tarde. Deus vai dizer para mim. Nesse momento, olha como o seu coração. Glória a Deus. Senhor, graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, por essa palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu compartilhei com a minha igreja. Pai, nesse momento, Senhor, eu peço a Ti, Senhor. Peço a Deus, quero doar com abundância. Quem nos cabe no fogo. Pai, se for alguém desanimado, entristecido nessa tarde, Senhor, Pai, que Ele dá força, dá ânimo para eles. Tu és Deus que cumpre promessa, Tu és Deus que cumpre, Senhor, aquilo que começou a vida nos teus servos. Deus, nesse momento de luta, de necessidade que eles estão passando, onde está sendo dolorido, Pai, peço a Ti, abrace ele com Teu Consolador, Espírito Santo. Pai, que eles possam se mover ao teu lado, Senhor. Pai, nesse momento peço a Ti, abre os olhos espirituais deles e começa a se mostrar para eles o Teu trabalhar, o Teu agir. Pai, quero orar sobre esse espírito de oração, Senhor, nessa tarde. Pai, não conheço, mas Tu conheces, Senhor, sabe o que necessita. Pai, esse caderno de oração, aqui no mundo apresentado a Ti, Deus. Pai, acreditar cada um deles, Pai querido, e a manifestar o Teu poder de cura, Deus, fecha a sepultura dessa tarde. Oh Pai, o Espírito da Deus se está repreendido nessa tarde, porque o Senhor está fazendo grandes coisas, o Senhor está fazendo grandes coisas. Deus, em nome de Jesus, cremos na vitória, cremos na restauração, cremos na transformação, Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, e continuará sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos, cremos, em nome de Jesus, e a igreja com glória diz. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero chamar você
Deus.